É com muito prazer que saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou feliz em mais uma vez poder utilizar esse espaço no canal do YouTube, canal de responsabilidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Celebração Familiar, que tem como seu titular, pastor presidente, pastor Súliva de Lima Eduino. Louvo a Deus pela sua vida, pastor Súliva. Que Deus continue lhe abençoando, sua família, a igreja, sob os seus cuidados. Eu gostaria de, nessa oportunidade, compartilhar com todos vocês uma reflexão bíblica. Deus tem bênçãos para todos nós. Quando nós paramos para meditar na palavra, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O Salmo 119, nós somos informados que a palavra de Deus, ela tem toda essa plenitude e eficácia para a nossa vida. Eu quero me ater nessa oportunidade a alguns versículos que se encontram na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu vou estar lendo os versículos 6 e 7, que diz da seguinte maneira: porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Observemos o versículo 7 que diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Aqui está falando de um tesouro que está depositado em um vaso de barro. É necessário que entendamos que esse tesouro está descrito no versículo 6, o versículo primeiro que nós lemos. E o vaso de barro são todos aqueles que aceitaram o plano da salvação, foram iluminados pela presença de Deus, transformados pelo Espírito Santo e hoje são verdadeiros luzeiros neste mundo de trevas. O próprio apóstolo Paulo disse que nós somos como astros neste mundo. A igreja do Senhor Jesus é como uma lâmpada que foi acesa e que resplandece neste mundo de trevas. Se nós voltarmos a nossa atenção para o versículo 4 dessa mesma epístola, desse mesmo capítulo, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós sabemos, nós que somos cristãos, somos informados pela Bíblia, que Satanás, o inimigo de Deus, que levou o homem a desobedecer a Deus, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, desobedeceram, atendendo assim uma tentação advinda de Satanás. Quando ele levou Adão e Eva a desobedecerem a Deus, ele proporcionou com isto a entrada das trevas no mundo. O mundo tinha sido feito, como a Bíblia diz, lá no versículo 3 do capítulo 1 do Gênesis. Deus disse: haja luz, e a luz resplandeceu, e o Senhor formou todas as coisas de uma forma gloriosa, esplêndida, inclusive o homem, sua imagem e semelhança. Mas, infelizmente, houve uma queda. A queda, ou seja, o homem perdeu a comunhão com Deus e as trevas do pecado passaram a dominar a mente e o coração do ser humano. Por isso nós vivemos num mundo tão turbulento, num mundo tão cheio de angústias, de tristezas, de dores,
de doenças, de enfermidades horríveis, como estamos vivendo agora e em tantas épocas passadas a humanidade já experimentou momentos horríveis, terríveis aqui neste mundo. Tudo por conta das trevas do pecado ter tomado de conta do mundo que Deus tinha feito com tanta perfeição. Mas Deus não nos deixou à deriva. Deus providenciou através do seu Filho Jesus um plano que salvaria o homem desse estado de calamidade, desse estado pecaminoso. E ele havia já dito, no dia em que Satanás tentou o homem, que houve toda aquela tragédia, ele disse que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. E isso aconteceu quando Jesus Cristo nasceu lá em Belém, de acordo com as profecias dos profetas no Antigo Testamento. Jesus Cristo nasceu de uma virgem, cresceu e a partir de 30 anos que ele havia completado, a partir dos seus 30 anos de vida, ele inicia o seu ministério falando, pregando, dizendo que era a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele é a luz que resplandeceu nas trevas. E essas trevas que tinham inundado o coração do ser humano, agora ela tem que ceder à presença de Jesus, ela tem que ser expelida com a presença de Jesus. No próprio instante em que o homem abre o seu coração, em que o ser humano abre o coração e aceita a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, o próprio Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é a alternativa para nós. Então, aqui no versículo 6 diz: porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. No versículo 4, que eu li também, diz que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Essa é a situação do homem que está distanciado de Deus. Ele está cego, em trevas, não enxerga nada. Mas quando Jesus chega, ele repreende as trevas e a luz resplandece e ele passa a ser um vaso de barro, porém, como um recipiente de uma glória, de um tesouro incomparável, como diz aqui o versículo 7, que nós temos todas essas maravilhas, o perdão de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus e tantas outras maravilhas depositado no nosso coração. Jesus disse: aquele que me ama guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Esse é o tesouro que passa a existir dentro do coração daqueles que se voltam para Deus. Apesar de sermos vasos de barro, né? Às vezes, alguém olha para nós, no nosso exterior, não tem nenhuma beleza, como o próprio Jesus, o profeta Isaías disse, que olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ou seja, era um homem normal, comum, porém, ele era o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós que também nos convertemos, nos achegamos a Cristo, passamos a ser novas criaturas, também passamos a ser um ser que comporta um tesouro incomparável, que veio diretamente do trono de Deus para o nosso coração. E o porquê que Paulo destaca que vaso de barro? Para que nós entendamos que todas essas maravilhas, toda esta alegria, todo esse poder, toda esta unção, todas essas qualidades maravilhosas que são vistas em nós, não são méritos nossos, queridos irmãos.
são méritos de Cristo Jesus. É Ele que merece a honra, é Ele que merece a glória, é Ele que merece ser exaltado e glorificado. Nós somos apenas servos, nós somos apenas um recipiente dessa glória, para que nós possamos também extensificar esta bênção, falar, como eu estou falando agora, deste amor, desta misericórdia, para que outras pessoas também possam ser recipientes deste tesouro maravilhoso. Então, eu quero te convidar nessa oportunidade. Abra o seu coração. Você é um vaso de barro, sim, todos nós fomos feitos do pó da terra. A Bíblia diz que Deus nos fez assim. Ele soprou nas narinas do homem e ele se tornou alma vivente. Nós somos sim da terra, feito da terra, o nosso corpo físico. Mas podemos comportar um tesouro incomparável e automaticamente passaremos a enaltecer o nome que é sobre todo nome, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Demos a Ele a glória, o louvor, a adoração, porque nós somos só vasos de barro e a glória e a honra é dele. Quero que esta palavra, nesse curto período de tempo que nós temos na gravação desta live, destacar estas bênçãos. Você pode, querido amigo e irmão, ser esse recipiente de um tesouro glorioso que vem da glória de Deus diretamente para o nosso coração, a sua luz, o seu resplendor, a sua glória. Abra o seu coração e seja abençoado. Que Deus abençoe você, a sua família, que a glória de Deus continue resplandecendo nos nossos corações. Um forte abraço, Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.